Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou estar conversando com vocês sobre as leituras que eu fiz no mês de janeiro e sobre as minhas pretensões de leituras para fevereiro. Digo pretensões porque são leituras que eu quero ler, mas talvez eu não consiga ler todas elas e nunca se sabe, talvez eu venha até mudar alguma delas. E agora eu vou mostrar todos os livros aqui para vocês, tanto os livros que eu quero ler em e-book no Kindle como os livros físicos. E vamos começar com as minhas leituras de janeiro, com o primeiro livro que eu li no ano, que foi Temporada de Espinhos, uma romantasia. Foi um livro rápido de ler. É aquele tipo de livro que é um vira-páginas. Eu li rápido, apesar dele ter 500 páginas, e foi ali uma leitura mais para entretenimento, porque não é uma história que fica tanto com você ao final, apesar que enquanto eu estava lendo, eu fiquei bem envolvida na história, e ele é o primeiro livro de uma trilogia. Eu pelo menos acho que é uma trilogia. Mas o que eu sei mesmo é que ele é um primeiro livro e, sinceramente, não sei se eu vou querer dar continuidade aos outros quando forem lançados, se é que vão ser lançados aqui no Brasil. Depois eu finalizei Ela Não Pode Confiar, que é da Dark Side Books. Ele faz parte desse novo selo da editora chamado Elas, que são livros escritos por mulheres, e eu gostei bastante desse livro. Por um momento eu cheguei a cogitar se eu realmente gostaria dessa história, mas a verdade é que eu gostei muito. Só o final que eu fiquei sentindo falta de mais algumas coisinhas, mas ainda assim foi um livro muito gostoso de ler. Depois também no Kindle eu li o novo lançamento da Colleen Hoover, que é Mulher em Queda, e eu simplesmente não gostei. Praticamente eu posso dizer que detestei aquele livro. Senti que perdi dinheiro e horas de vida. Depois eu segui com a leitura desse calhamaço aqui, que eu comecei a ler esse livro ainda em dezembro, e foi uma leitura de dezembro e agora de janeiro, 1.200 páginas de uma aventura única. Certamente um dos melhores livros de Stephen King para mim até o momento. E aqui nessa história nós acompanhamos uma verdadeira jornada. E apesar dessas 1.200 páginas, foi uma leitura relativamente rápida. Claro que teve seus altos e baixos, teve seus momentos que realmente ela foi mais rápida, os capítulos passavam rápido, mas teve outros também que eu, em certos momentos, eu me sentia cheia daquela leitura e precisava dar uma pausa. Não porque eu não estivesse gostando, mas porque eu já estava sentindo que tinha o suficiente daquela leitura no momento. E apesar dessas 1.200 páginas e de ter acontecido muita coisa aqui, a verdade é que eu senti falta de mais algumas coisas no final. Eu achei que faltou, sabe? Eu senti tipo a necessidade de um epílogo para saber o desfecho de alguns personagens aqui desse livro e outras coisas eu gostaria que tivessem sido diferentes, porque no final é como se não sei, não, achei um desperdício de personagens, mas ainda assim um livro incrível que eu recomendo demais. E também em janeiro eu comecei a leitura de Feira das Vaidades e eu ainda consegui ler a metade desse livro em janeiro e vou levar ele comigo para fevereiro. Será uma leitura que eu vou continuar fazendo agora no mês de fevereiro, quero terminar durante fevereiro. E é um livro de um pouco mais de 1.000 páginas, então assim, tem muita história aqui também acontecendo. É uma verdadeira feira das vaidades, mas a verdade é que eu estou gostando muito desse livro. E ele, assim, nesses últimos 20%, ele cresceu muito esse livro. E eu não vejo a hora de terminar essa história e saber o desfecho desses personagens, dos quais alguns eu já me apeguei bastante. E agora vamos conversar sobre os livros que eu quero ler nesse mês de fevereiro, que assim, é uma pilhazinha bem ousada. Eu já imagino que eu não vou conseguir ler todos, mas se eu conseguisse, seria muito bom. E a começar pelas leituras que eu quero fazer no Kindle, inclusive em uma delas eu já li as primeiras páginas para sentir assim o tom da história, que é Ecos da Floresta. Esse livro, sem sombra de dúvidas, ele tomou conta de todos os vídeos praticamente que eu assisti da gringa no ano passado. Aqui no Brasil ainda não estou ouvindo tanto esse burburinho em torno dele, mas vamos ver se isso vai acontecer. Então, é um livro que eu já comecei e quero terminar agora em fevereiro, que é Ecos da Floresta, como eu já falei. Também tem um livro de um autor que eu nunca li, que é filho de um autor que está sendo dos meus favoritos de um momento, que é o Joe Hill, filho do Stephen King, com o seu livro recém-lançado, Sacrifício, que já fazia, pelo que diz aqui no site da Amazon, já faziam 10 anos que ele não lançava nenhum livro, e agora ele voltou com Sacrifício, e eu fiquei bem interessada nessa história. A sinopse me atraiu bastante, e é um livro também, assim, a edição física parece que tem 700 ou 800 páginas, mas aqui no Kindle ficou com quase 1.000 páginas também, então assim, outro livraço. E é um autor que eu tenho curiosidade em ler para me saber se eu vou gostar dos livros dele, assim como eu gosto dos do Stephen King. Inclusive eu já pensei em comprar aquele livro de contos dele, que é de onde saiu a adaptação de Telefone Preto, mas já vi várias vezes na promoção, nunca peguei ele. Mas agora com esse lançamento eu fiquei mais curiosa. E tem outro também que foi lançado agora no começo do mês, que é Grupo de Apoio para Garotas Finais. Esse autor já tem outros livros lançados aqui no Brasil, alguns até que bem comentados, mas que eu nunca senti
curiosidade tanto em ler, mas já esse daqui, tanto pela capa e a sinopse, foi o que acabou me chamando mais atenção. E de edições no Kindle por hora são essas. É claro que pode ser lançado mais algum livro esse mês que venha a me interessar e eu vou acabar lendo ou não, ou deixando para o próximo mês. Tem outro livro físico que eu comprei, mas ele ainda não chegou, mas eu acredito que essa semana ainda vai chegar. Eu vou deixar a capa aqui dele para vocês, que eu tô pensando em ler agora no mês de fevereiro, que é O Monge, que é um livro com uma pegada bem gótica, inclusive ele é bem famoso por ser um clássico dos góticos, e eu fiquei bem curiosa com a sinopse do livro, ela é bem sombria, e quem sabe eu também não consiga ler ele, encaixar ele agora no mês de fevereiro. E agora vamos para essa outra pilha de livros que eu tenho aqui, que está bastante ambiciosa para o mês de fevereiro, que é o mês mais curto do ano. E continuando com essas histórias mais góticas, eu tenho aqui Rebecca, da Daphne du Maurier. Eu não sei se estou pronunciando o nome dela corretamente, mas vai ser uma releitura para mim esse livro. Eu já li ele, já assisti a adaptação. Aqui é em preto e branco. Eu acho que tem uma mais recente, o que vai sair uma mais recente desse livro, mas eu ainda não assisti. Eu vou deixar para assistir assim que eu terminar a leitura. E essa edição da Dark Side tá realmente um primor. Então, esse é um livro que eu queria ter lido em janeiro, mas acabou que eu não consegui, até por conta dos livros que eu já estava lendo serem maiores e tudo. Acredito que agora, em fevereiro, eu consiga começar e terminar esse livro. Também quero ler esse primeiro livro, que está sendo publicado aqui no Brasil pela HarperCollins. Essas edições bem bonitas, capa dura, com marca-páginas. E esse foi o primeiro que foi publicado aqui no Brasil. E eu já tenho a coleção quase toda. Então, esse mês já quero começar a leitura desses livros. Esse daqui não é prioridade de forma alguma, mas quem sabe eu não consiga encaixar ele, que é O Crime do Padre Amaro, do Eça de Queiroz. Que eu estou começando a fazer a coleção desses livros aqui que estão sendo lançados pela Martin Claret. São livros assim, livros de bolso, em tamanho de livro de bolso, e são uma gracinha e também em capa dura, todos eles são. Bem bonitinho. Inclusive eu já li um deles que tem aqui, que no caso eu deveria ter lido depois desse daqui, mas também só depois que eu decidi que quero ler esses livros por ordem de publicação, né? Por ordem que os livros foram publicados pelo autor. Então, quem sabe eu não consigo encaixar ele, que é um pequeno calhamaço, não é prioridade, mas se eu conseguir ler alguma coisa já vai ser muito bom. E esse daqui também eu queria ter lido ele logo em janeiro, ter começado pelo menos, que é Alice no País das Maravilhas. E aqui também tem Alice através do Espelho, nessa edição aqui da Zahar. Mas agora em fevereiro, esse daqui eu não quero deixar passar. Isso aqui é prioridade para mim no mês de fevereiro. E é um livro que eu tenho muita vontade de ler. E eu gosto muito dos filmes. Todas as adaptações que eu já assisti até o momento eu gostei muito. Apesar que eu não assisti todas, mas as que eu já assisti eu gosto. E é uma história também que me atrai e que eu gosto muito do estilo dela. Mas a verdade é que eu conheço a história pelos filmes. E então agora eu quero conhecer pelo original, que é o livro. Esse daqui também eu gosto muito do filme, que é Jurassic Park. E essa edição aqui da Aleph, que é do box, capa dura, muito lindo esses livros. Também era meu sonho ter essas edições aqui. Também vem com marca-páginas. E assim, linda, simplesmente muito linda. E eu quero muito começar a ler esse livro agora em fevereiro. Não precisa nem eu terminar esse mês, mas pelo menos só de começar eu já vou estar feliz. É também uma história que deu origem a uma das minhas franquias de filmes favoritas. Não todos, mas pelo menos os primeiros eu sou apaixonada. E principalmente o primeiro, que dizem ser o que é mais fiel ao livro. Os outros eu acho que seguiram histórias próprias. Não sei, terei que ler para descobrir. Então, chegou a hora. E esse mês também quero começar a leitura, no caso, a releitura do quarto volume de Sherlock Holmes. Nesse quarto volume aqui temos só contos, que são os últimos casos de Sherlock Holmes e histórias de Sherlock Holmes. Quando eu terminar de ler esse livro aqui, terei concluído a minha releitura de todos os livros, que é uma das minhas obras favoritas. E vou seguir com outro de contos, que são Sombras da Noite, do Stephen King. Como eu fiquei bastante tempo com outra leitura do autor, que foi dezembro e janeiro, que foi A Dança da Morte, foi um livro muito extenso, decidi que esse mês vou ler apenas alguns contos desse autor que estão nesse livro aqui. Possa ser também que eu me interesse em pegar um dos livros dele, mas não sei. Quem sabe eu fique apenas nessas histórias mais curtinhas, o que vai facilitar também na leitura de outros livros. E nos próximos meses eu pretendo continuar lendo todo mês alguma obra do autor. E foi isso, gente. Muito obrigada a você que chegou até aqui. E não deixe de me contar nos comentários quais são os livros que você pretende ler no mês de fevereiro. E não se assustem com essa pilha de livros que eu separei para ler no mês de fevereiro, porque com certeza eu não vou conseguir ler todos eles, talvez nem metade. Mas são pretensões de leituras